Alegria estar aqui em São Paulo, nessa metrópole que, de certa forma, domina o Brasil. Por aqui passa tudo, né? Eu estava ainda há pouco pensando no que dizer aqui para vocês, nessa tarde agradável. E, para mim, eu olhando para trás, eu estou vindo de cá, de um sertão que dificilmente dialoga com as metrópoles. Então, aqui, eu estou me sentindo vindo numa caminhada, entrando em São Paulo por aqui, pela porta da N-1. É como se fosse também a porteira que divide o sertão com as grandes metrópoles. Dizer que é um momento especial demais, porque a luta que se trava no sertão, ela, de certa forma, em alguns locais, na maioria dos locais, fica invisível. Dificilmente o país como um todo tem notícia do que ocorre nos grandes sertões, nos interiores, os enfrentamentos dados. Eu arrisco dizer que os enfrentamentos mais difíceis é justamente nesses cantos, porque o isolamento faz com que a luta se torne muito mais difícil. Então, o dia de hoje, de certa forma, tira uma luta do isolamento. Então, a luta da qual eu participo está entrando em São Paulo aqui pela N-1, através de Carta do Latão, e está entrando também em São Paulo pela Ebulição, que vai ser lançada amanhã. Então, são duas vertentes, duas veredas que nos traz uma luta até aqui e se coloca e tenta construir alianças determinantes para vitórias importantes que precisamos obter no curso da luta social. Então, Carta do Latão ele é um demonstrativo. Quem lê Carta do Latão vai perceber as dicas, o demonstrativo sucinto do que está sendo feito, quais são as lutas principais, não é só uma luta. E isso demonstrado através de uma situação de cárcere que eu vivi, né? Tô hoje aqui em São Paulo, numa condição de liberdade condicional. Para mim sair de Buritis, onde é o município que eu moro, e exerço minha atividade de agricultor familiar, a gente tem que comunicar ao juiz da vara de execução da necessidade de se deslocar. Eu digo para vocês que todas as vezes que eu tenho que sair de Buritis, nunca me autorizam. Eu faço o pedido e tenho que vir na confiança de que o judiciário não veja isso como um ato de rebeldia, um ato de desrespeito. Então, eu nunca consegui uma autorização para sair do meu município, estando eu 1 ano e 8 meses em liberdade condicional. E aqui não foi diferente nessa ocasião. Bom, eu quero dizer que essa luta, essa entrada, essa chegada em São Paulo, com demonstrativo do que ocorre no sertão, isso não é uma coisa de mérito meu, jamais. Essas coisas só acontecem quando há um envolvimento coletivo, quando há pessoas que se juntam nessa caminhada, né? E aqui eu estou ladeado de Ângela Maria Quinto, que está nessa caminhada comigo desde 2017, e o companheiro Jovi, que tem esse período igual também de acompanhamento, e que muito ajudou para essas realizações que estão acontecendo agora, né? Mas, para além disso, uma junção, uma acolhida, uma participação que começaram a colaborar comigo e com a luta nossa na região, mesmo sem me conhecer pessoalmente. Eu vim conhecer pessoalmente Ângela e Joviano em Salvador, em março agora desse ano. Olha onde é que ficou 17, né? E nós construímos muita coisa junto, foi muito enfrentamento junto. E aqui de público não pode deixar de agradecer pela campanha Salve Jorge, que discutiu a situação de cárcere em que eu vivia, puxado por eles, motivado, mobilizado por eles, pela visão. Então, eu digo que meus companheiros sempre acreditaram na minha inocência, mesmo sem me conhecer, mesmo sem ter contato. Costumo dizer também, e contraditoriamente, quem mais acredita na minha inocência são meus adversários e o juiz que me condenou. Eles sabem, eles têm certeza que eu sou inocente. Aqui e acolá, pode ser que um companheiro mais distante de mim, mas que está na luta, fale, será que Jorge cometeu o crime a ele atribuído ou não? Pode ser que pare dúvida, mas os adversários, o inimigo político,
E os que participaram do complô que me levou à prisão, eles têm certeza da minha inocência. Eu costumo dizer isso com uma demonstração do quanto se trabalhou para poder construir as minhas condenações. As condenações que pesam sobre mim até hoje, elas foram objeto de encomenda coronelista a um juiz que não tinha compromisso com a magistratura, que não tinha zelo, que não se importava em um dado momento colocar uma nódoa sobre a categoria desses privilegiados que compõem o quadro do judiciário. Então, a encomenda veio, ele entregou de maneira até superior do ponto de vista do que foi pedido. Então, rapidamente, eu preciso dizer isso porque eu estou numa batalha ainda judicial que, em tese, ela está encerrada, mas ela pode ser retomada a partir de fatos novos. Eu posso entrar com revisão criminal quando eu puder alegar um fato novo. Mas eu tenho por obrigação de fazer essa fala, e vou procurar ser bem breve, para dizer o seguinte: eu fui condenado em quatro processos judiciais numa semana. Eu respondi na comarca em que eu moro 60 processos que eram direcionados ao MST. Abro um parênteses para dizer que hoje eu não pertenço às fileiras do MST, eu saí em 2004. Mas até essa data, 2004, eu tinha militado mais de 10 anos no Movimento Sem Terra, e os processos relativos à luta personalizaram o movimento em mim, e todos os processos eu respondi, mesmo se eu não estivesse participando de determinada ação. Em 2003, a agência da minha cidade, do Banco do Brasil, da minha cidade, ela foi ocupada por mais de 300 pessoas. Ficou 3 dias ocupado. E, quando a agência foi desocupada, o gerente alegou ter sumido um grampeador de papel. Eu não vi esse grampeador, eu não me atentei para isso. Também achei que seria mais um processo que ia na mesma fileira de 48 que eu já havia respondido e tinha sido absolvido. Falei, vai ser mais um que eu vou responder, vou ser absolvido, porque eu não pratiquei. Fui acusado de furto desse grampeador. E aí, isso em 2003, a acusação. Quando foi em 2014, início de 2014, esse juiz que recebeu a encomenda achou que esse processo daria para ele dar uma canetada e fazer uma condenação. Me deu uma condenação de 7 anos e pouco pelo suposto furto desse grampeador da agência do Banco do Brasil. Nem levou em consideração o princípio, a palavra me fugiu, o princípio da insignificância, que a lei diz que você pode aplicar, o juiz pode aplicar o princípio da insignificância, né? Mesmo se eu tivesse praticado, o que significa um grampeador de papel para a estrutura financeira que é o Banco do Brasil, né? Então, eu peguei essa condenação. Em 2004, essa mesma agência foi ocupada, também por protesto, por falta de crédito aos pequenos, que o Banco do Brasil sempre atuou de uma forma a privilegiar o agronegócio grande. Eles preferem fazer um contrato de 3 milhões para uma pessoa do que distribuir esses 3 milhões em contratos pequenos de 5 mil, que aí é muito trabalho, né? Envolve muitas pessoas para ser beneficiadas, eles não gostam disso. Então, o banco sempre tem uma estrutura voltada ao grande, e a gente protestava contra isso. E em 2004 foi ocupado, mais 3 dias de ocupação. Quando desocupou, o mesmo gerente do ano anterior, e diga-se de passagem, ele tinha uma aversão, ele tinha uma raiva de sem terra, de pessoas da pequena agricultura, então ele disse, sumiu um jogo de faca, produto de brinde do banco aos clientes. E igualmente, eu pensei que seguiria na mesma esteira dos demais, dos 48, que tinha sido absolvido. Mas, na mão desse juiz, na semana que ele estava sentenciando esse processo, ele pegou esse também e resolveu sentenciar, me condenando pelo suposto furto de um jogo de faca. Eu até falava que esse jogo de faca era produto de brinde do banco aos clientes ricos, e não era só para os ricos. Falando disso, numa roda de conversa em Formoso, que é um município vizinho, no meio do mato, um companheiro levantou e falou assim, eu sei. Eu falei, eu não vi esse jogo de faca, e não vi mesmo. O companheiro falou assim, eu vi o jogo de faca, eu ganhei um do Banco do Brasil. Aí eu vi que não era só para... De vez em quando vazava um para clientes pobres também. Ele falou assim, eu tenho uma conta do Banco do Brasil, que data de muitos anos, e eu nunca dei um cheque sem fundo, uma conta legal, e eles me presentearam com esse jogo de faca. Aí eu passei a saber quantas peças tinha o jogo de faca. Ele disse que contém 6 peças, umas faquinhas do cabinho amarelo, escrito Banco do Brasil. Então, era um produto de brinde do banco aos clientes. Se fosse aplicado o mesmo princípio da insignificância, o que é um brinde do Banco do Brasil?
Mas o juiz me condenou por furto qualificado, porque quando coloca as qualificadoras, aumenta a pena, né? E, para complementar essa semana de condenações, ele sentenciou um processo da Fazenda Palmeiras, que vai no mesmo sentido. Nesse versava que o movimento tinha roubado uma grade aradora, e essa grade aradora foi apenas usada dentro de uma fazenda por um grupo de sem terra que ocupava a Fazenda Palmeiras. Então, conseguiu um trator com a prefeitura, não tinha grade, mas no pátio da fazenda tinha uma grade. Eles engataram a grade no trator, desceram 500 metros, dentro do próprio imóvel, gradeou 10 hectares de terra para plantar uma roça de subsistência e devolveu com 2 dias. Esses fatos, narrando para vocês como aconteceu, está na ocorrência policial. A polícia diz, pegaram a grade sem autorização, gradearam um pedaço de terra dentro da própria fazenda e devolveram com 2 dias. Bom, se ela não saiu do perímetro da fazenda, como pode alegar roubo qualificado? Se a própria ocorrência diz que foi devolvido. Então, podia, se fosse para tipificar a conduta do sem terra, podia colocar apropriação indébita, que daria uma pena menor. Poderia colocar constrangimento ilegal, por exemplo, porque não foi autorizado pegar, mas pegaram e fizeram o serviço. Enfim, essa grade simplesmente trabalhou na fazenda, não saiu, mas eu fui condenado a um bocado de ano, dessa vez por roubo qualificado. Então, eu já falei de 2 processos de furto qualificado, e mais agora um de roubo qualificado. E o quarto, e complementa as condenações, foi relativo à Fazenda Barriguda, da família Valadares, que são muito poderosos em Minas Gerais, e o movimento ocupou em 95. Então, lá, eu respondi processo relativo a essa área. Então, o juiz, somado às 4 condenações, me deu 26 anos de detenção. Eu era réu, primário, bom antecedente, residência fixa, trabalho, e ele não me permitiu responder em liberdade. Ele já sentenciou e soltou os mandados de prisão, dizendo que eu era um elemento, justificando que eu era um elemento que colocava em risco a sociedade. Eu sempre soube qual foi o risco que eu represento para a sociedade. Eu sempre soube, então, mas não era aquilo que ele dizia, né? Então, tinha que fechar, não podia responder, porque é um risco para a sociedade. E assim ficou. Todas as minhas defesas que foi para os tribunais, primeiro em Belo Horizonte, não foi aceita, para me poder responder em liberdade. Cheguei ao TJ, também não tive amparo. Por fim, meus processos, nós fizemos uma batalha jurídica durante esses anos todos, e agora transitou em julgado, tudo isso, e foi até o Supremo. Quando chega no Supremo, o Fachin foi o relator e conseguiu consolidar a decisão de primeira instância. Então, o juiz Dalmo, na origem, para eles, para dentro do Poder Judiciário, estava correto quando me sentenciou. Mesmo as ocorrências que deram origem aos processos falando o contrário. Por exemplo, na do grampeador e jogo de faca, a Polícia Militar lavra: não podemos afirmar que foi Jorge que furtou o grampeador, porque nada foi encontrado com Jorge. Ponto. A ocorrência que deu origem já me inocentava. E tudo foi modificado no curso do processo. Então, as provas que todos dariam absolvição terminou se vindo para condenar dentro da interpretação maldosa, tendenciosa, que o juiz, no momento, precisou fazer para entregar uma encomenda ao coronelismo da minha região. Que, de fato, um movimento com muita luta na região, na época, quando eles personalizam em cima de alguém, você passa a ser o perigoso para eles, e não o movimento. Então, é essa pessoa que é o problema. Então, precisa conter, precisa disciplinar. Bom, Carta do Latão foi escrito nessa condição de cárcere. É um relato, eu conversando com Ângela, e que Ângela, ao encontrar comigo por carta em 2017, nosso encontro foi dessa forma. Ângela, aqui de São Paulo, eu do sertão mineiro, do noroeste mineiro, com atuação na região, mas morando em Buritis, preso. Nós nos encontramos através de carta, e ela passou a fazer esse suporte. E construímos essa amizade através da escrita, da troca de poesia, que ela também é poeta, me ofertou a leitura que ela julgava prudente para aquele momento, para poder dar um alívio na mente, ajudar a fazer esse alívio mental. E me qualificar para melhorar a forma de fugir do cárcere. Quando eu falo disso, eu falo de fuga mental. Então, eu já estava exercitando a fuga mental com uma certa dificuldade. Antes, eu dou potencializar a fuga mental,
e digo que evitou uma pane nesse sentido. Então, claro que nenhum louco se reconhece como tal, né? Eu costumo dizer que eu não enlouqueci, principalmente por essa ação humanitária, carinhosa, que Ângela fez comigo quando eu estava encarcerado. E essas escritas é fruto também dessa conversa, dessa troca. Carta do Latão é um destaque dentro de mais de 100 cartas que nós trocamos. Essas 13 cartas são destaque, porque ela fala de uma situação de cárcere um pouco mais opressora. Quando eu consegui fazer uma fuga física do semiaberto, e eu fiz a fuga física, ao ser recapturado, eu voltei, e parece que o sistema quis dar um recado, eu voltei para a mesma cela do sistema fechado que eu tinha ficado anteriormente, 2 anos e 8 meses. E quem foge de penitenciária é considerado falta grave, e pela falta grave você responde. E aí eu fui condenado nessa falta grave e tive que conhecer o ambiente mais temido pelos presos, que chama-se latão. O latão, o sistema já coloca como latão, e os presos absorvem isso e não muda esse nome, porque o latão é aquilo para onde é empurrado o pior que se tem. O latão, comparado a um latão de rejeito, de lixo. Então, é no latão que se coloca pessoas indisciplinadas, que dentro do sistema carcerário, quando você comete ato de indisciplina, você é considerado a escória do sistema carcerário. Então, o latão é esse local de castigo. E é a partir do latão que a gente vive essa experiência de tentar a fuga. Bom, se é difícil fugir da penitenciária, do latão é muito mais difícil você fugir fisicamente. Então, a fuga, mais do que nunca, precisaria ser mental. Então, as cartas que eu dirigi à Ângela, após a saída do latão, porque no latão você não pode escrever, você não pode ler, você não pode receber visitas, você não pode nada no latão. Mas tudo que eu acumulei de fuga durante aqueles dias de latão, dizer para vocês que não pode ultrapassar 25 dias de latão, por causa do peso do ambiente. Então, a máxima condenação por latão é 25 dias, e eu peguei 25 dias. Eu não sei por que razão me soltaram um dia antes, erraram a conta. E eu não quis reclamar sobre isso também, não. Eu digo, vou deixar isso, eu não vou protestar contra esse erro deles, deixa. Então, o máximo é 25, eu fiquei 24 dias, e tudo que eu fiz de exercício mental para fazer as fugas que eu precisava fazer mais do que nunca, a fuga diária, sem ter caneta, sem ter papel, sem ter livro, eu fiz e mentalizei, guardei datas, e eu faço a narrativa nas cartas, colocando as datas que eu também mentalizei. No latão não tem calendário, mas você já vai na parede, já risca o primeiro dia, você vai contando. Então, eu mentalizei todos os acontecimentos do latão, eu mentalizei num calendário que eu fiz na parede, e eu consegui trazer para dentro da cela, no pavilhão, mentalizado. Então, mas é isso, eu queria muito ouvir a companheira Ângela, companheiro Jovi, sobre isso, de público agradecer por essa companhia, né, por essa acolhida, por essa amizade, e em nome deles, a todos vocês por estarem aqui essa tarde nos ouvindo, e também quero, se possível, ouvir vocês. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Uma alegria estar aqui, uma alegria que nem cabe muito, né? Algo muito esperado para a gente, né? A gente tem muitas coisas para falar, são muitas histórias nessas 100 cartas, né? Então, a gente poderia ficar conversando aqui durante muito tempo, mas tem algumas coisas que eu gostaria de estar passando. Tudo começou com uma voz de uma mulher dizendo, lendo a carta que o pai dela tinha feito da prisão e dizendo, me escrevam. Essa frase, me escrevam, ficou comigo durante 6 meses. E aí eu falei, hora de escrever, né? Eu estava no Caminho do Sertão, eu e Manu, né? Manu também estava lá. Manu também participou da campanha Salve Jorge. Nós estávamos no Caminho do Sertão, e a Camila, ladeada de 2 mulheres mais velhas, lideranças do Caminho do Sertão, lideranças da comunidade de base, né? Líderes da comunidade de base,
ela leu a carta do Jorge, e o Jorge pediu, era uma carta aberta para os caminhantes, e o Jorge, em volta de uma fogueira, e ela pediu, o Jorge pediu, me escrevam. Então, a voz dessa mulher ficou assim muito importante. Então, a palavra voz, né, é algo que me marca muito nessa trajetória toda. E eu quero contar uma história que está aqui, mas antes eu vou contar uma outra que não está aqui, porque aconteceu antes, que é uma história que eu gosto muito, né? Quando o Jorge foi para o semiaberto, ele ficou... as datas eu não vou saber direitinho, né? Qualquer coisa, depois vocês perguntam para ele. Mas, assim, quando ele foi para o semiaberto, ele foi varrer a rua e limpar banheiro da cidade, né? De Unai, né, Jorge? De Unai, né? E ele, um dia, estava fazendo isso, que era um serviço da prefeitura, que a prefeitura não assumia como sendo da prefeitura, e eram os presos que faziam, né? Eles tinham um contrato de trabalho, eles iriam ganhar, mas isso não existe. Então, o Jorge percebeu que ele estava fazendo um trabalho que ele chama análogo à escravidão, e eu falo, não, é um trabalho escravo. Não tem nada de uma analogia, é um trabalho escravo, né? E um dia ele estava varrendo a rua e passou por ele, vinha em direção dele, uma mãe e uma criança, um menino pequenininho. Jorge varrendo a rua, esse menino para e vai abraçar o Jorge, sem conhecer o Jorge. Quando o Jorge escreve isso para mim, eu falo, uau, como assim uma criança reconhece alguém que a sociedade chama de invisível, que não existe, essa é uma pessoa que não existe. E essa criança reconheceu o Jorge. Eu chorava tanto quando eu lia isso, né? Uma coisa muito emocionante, assim. E quando eu respondia imediatamente quando chegava a carta, e eu via. Eram cartas, às vezes, de 10, 15 páginas, quando nós podíamos escrever isso. Depois, na pandemia, existia uma regra, uma lei, onde você só podia escrever cartas de 3 páginas, porque era pandemia. Não é uma relação muito... né? É isso, arbitrariedades assim. Né? Então, essa carta, né, foi a partir desse encontro com esse menino que o Jorge resolve fazer essa fuga física que ele fala. Ele fala, e aí ele tem uma outra voz, que é uma frase dele, que para mim é muito importante, que ele fala, eu não aguento mais ficar aqui, eu sou Silvestre. Então, essa frase também é a segunda voz assim, que eu escuto nisso tudo. Né? E aí tem uma outra história, que é uma das histórias que eu mais gosto. O Jorge estava no Latão, junto com o Veião. Acho que é importante contar também que a gente formou uma comunidade lá dentro e uma comunidade aqui fora. Porque o Jorge mostrava as cartas, eu mandava muitos livros para ele, e os livros circulavam por entre os presos. E aí, na hora do pátio, né, na hora do tomar o sol, ele contava de cartas, contava coisas que eu dizia. Olha, está acontecendo isso, aquilo outro, coisas que ele me levantava como perguntas e eu respondia, e ele trocava com os outros. E as pessoas começaram a escrever para mim. Assim, muitos dos poemas que eu mandava nas cartas, todo mundo sabia. Eu estava escrevendo um livro e eu mandava e eles respondiam. Nossa, que bagulho louco, né, Ângela? Eles falavam para mim, que é isso? Que é essa língua que você está falando? Que bagulho é esse? Então, se formou essa comunidade. E uma das pessoas dessa comunidade é o Veião. Veião, uma pessoa mais velha mesmo, né, que já estava lá há 14 anos, que já sofria de transtornos mentais, e ele estava no Latão, junto com o Jorge. Aí a gente já começa a pensar como é que uma pessoa como essa pode estar num lugar como esse, com outra pessoa. E ele foi provocado pelos agentes. Depois vocês vão ler tudo direitinho, eu vou fazer uma síntese. Né? Ele foi provocado pelos agentes e ele começou a ficar nervoso, e o Jorge entendeu que ele ia entrar em surto naquele momento. E aí o Jorge tem uma sacada, né, magnífica, profundamente humana. Isso é dele, tem algumas coisas que a gente fala assim, nossa, de onde ele aprendeu esse negócio aí? Né? Ele começou a cantar para o Veião. Né? E aí o Jorge conhece muita música e ele conta todas as músicas que ele cantou lá, né? E ele vai cantando, e o Veião vai
acalmando. Vai acalmando, e aí tem... Vou ler um pedacinho, tá? Todas essas canções, e mais algumas poucas que não recordo, fizeram parte do improvisado repertório que teve um tempo de execução de um pouco mais de 3 horas. Havia começado um pouco antes das 8 da manhã, e quando já havia passado das 11, o agente carcerário, posicionando-se junto à ventana e visualizando desta vez o interior da cela, disse, dirigindo-se ao veião: "Ô preso, pode arrumar suas coisas. Vamos tirá-lo em poucos minutos." Foi nesse momento que acreditei que havíamos virado aquele jogo, que no início da partida pensei, por um momento, sairíamos derrotados naquela disputa tão desigual. Virar o jogo. Virar o jogo é uma voz que me interessa muito nessa história toda. Então, o Jorge virou o jogo, e virou o jogo para nós, né? Ele sempre fala que eu ajudei muito, que eu fiz muita coisa. Eu falo, nossa, você não tem a dimensão do que é a sua presença na minha vida, né? É muito. E na vida das pessoas da comunidade que se formou aqui fora, porque todas as pessoas que eu conheço conhecem o Jorge, né? Ele é uma figura muito importante para a gente. Então, essa questão da voz ficou muito, muito forte para mim. E do gesto, do abraço daquele menino, que reconheceu nele um homem. É isso, quando a gente percebe, né, quem está lá na prisão é um homem, tudo se desmancha, né? Tudo que se quer se desmancha. É isso. Muito obrigada. Boa tarde, gente. É uma alegria gigantesca estar aqui nesse momento. O Jorge é uma pessoa que não passa nas nossas vidas sem provocar uma transformação, sem provocar, né, a muda, né? Eu, desde quando me juntei a essa campanha, Salve Jorge, né, por intermédio de Ângela e também por intermédio de Manu, que está ali, né, foi um encontro amoroso, um encontro sensível, muito profundo, que desperta muitas coisas, né? Eu acho que o Cartas do Latão é uma das expressões, né, desse amor, dessa amizade, desse laço que foi criado, né, em torno dessa situação tão brutal, né, que foi a condenação de Jorge por quase 20 anos por crimes que ele não cometeu, né, atuando. Ele não falou aqui, mas não sei se todo mundo aqui lembra, de 2002, quando foi ocupada a fazenda Córrego da Ponte, do então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Né, nós estamos aqui do lado, né, de uma das principais lideranças da ocupação do FHC nessa época, em exercício, né? Imagina, fico pensando assim, será que alguém teria a ousadia de ocupar uma fazenda do Bolsonaro nesse período que passou agora? Pois é, porque esse aqui ocupou a fazenda do presidente em exercício, né? Pagou caro por isso. Eu brinco que, inclusive na relação com o movimento, né, eu brinco que o Jorge é o Zé Rainha Mineiro, né? Porque também foi expulso pelo movimento, né? E era esse sentimento também de indignação, de uma brutalidade, uma prisão tão brutal, tão injusta, e a gente não sentiu uma movimentação, uma campanha, um esforço, né, desse corpo negro encarcerado, né? E isso mexia muito com a gente, né? Então, a gente começou a se movimentar em torno disso. Eu também trabalho com advocacia popular, e falo para vocês que o caso do Jorge é, de fato, um dos casos mais bizarros, né, que eu já tive contato, por todas as ilegalidades, né, algumas que ele já falou aqui, mas é interessante notar que isso não fica só no âmbito do juiz de primeira instância, né, que teve, né, essa petulância, né, de juntar esses processos, essa postura tão cruel, né, por conta de uma desavença e por conta também do papel que ele representava, né? Hoje são mais, né, quantos assentamentos, Jorge, fruto da luta? Só em Buriti, 26, e na região mais de 70.
mais de 70 assentamentos hoje consolidados, retomados, por conta da luta que ele estava, né, encampando. Mas essa postura, né, porque a gente sabe, o judiciário é o mais racista dos poderes da República, né, gente? São pessoas, né, oriundas de classes abastadas, que não são eleitas, têm cargos vitalícios, e quando cometem as maiores crimes, são aposentados, né, com aposentadoria compulsória, equiparada ao salário deles, né? Mas essa brutalidade, ela se estendeu para as outras instâncias, o que demonstra, né, como que o racismo está entranhado, né, no Estado e especificamente no Poder Judiciário de maneira mais notória e evidente, né? Mais de 70% da população carcerária, né, são afrodescendentes, e nós estamos falando do país que tem a terceira população carcerária do mundo, né? Mas isso, a postura do juiz foi ratificada até pelo Superior Tribunal de Justiça, quando a Procuradoria-Geral da República, né, o Ministério Público, deu parecer pelo cancelamento de uma das condenações, que já implicaria, né, na soltura do Jorge, de um dos processos, e mesmo com parecer pela absolvição do Ministério Público, o ministro do Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação, com todas as evidências no processo, né? Então, para a gente não achar que foi só uma questão de um juiz, de uma vara local, na zona rural, né? Que não, né? É toda a estrutura. Então, por isso que o caso do Jorge é tão importante ser difundido, que é um caso paradigmático, que expressa toda essa brutalidade, todo esse racismo e a criminalização dos movimentos sociais pelo Poder Judiciário, né? E é uma pauta que, lamentavelmente, ainda é muito pouco abraçada pelas forças mais avançadas da sociedade, né? Qual sindicato tem um trabalho, né, com mães, familiares e amigos de pessoas encarceradas, né? Qual partido, qual movimento social, que não os evangélicos que estão lá alienando, né, e recolonizando essas pessoas, né? E as pastorais, né, a pastoral carcerária, por exemplo, que não for ligada à igreja. Então, é muito pouco ainda. Infelizmente, ainda é muito pouco, né? Se tem associações, né, de mães e familiares, mas ainda não é, digamos, algo, apesar de serem os nossos, né? Os nossos, no sentido do lugar que a gente se encontra na luta social, né? Então, o caso do Jorge consegue trazer isso à tona, trazendo também uma sensibilidade muito impressionante para quem está vivendo tamanha brutalidade, né? Então, é uma expressão muito forte, né, desse sertanejo que traz a força, que traz a resiliência, mas que também traz uma poética, né, ligado à sua vivência, à sua ligação com a terra, né, à sua ligação com a natureza, com as águas, com os buritis, com a família, né? É muito expressão disso. E aí perceber toda essa poética, essa sensibilidade de um texto que, apesar de toda dor, de todo sofrimento que ele testemunhou, né, dentro do latão, né, a situação de extrema violência, ele consegue ainda ir lá no mais diminuto, no pequenininho, na patinha do besouro, na luz que entra na fresta, uma coisa muito bonita, né, ao mesmo tempo, apesar, né, dessa dor, dessa brutalidade. E aí é muito feliz, né, a gente poder ver ele exercendo essa redenção, né? É um ato de redenção, e a gente contribui com esse ato de redenção, não só dele, mas de toda a massa preta carcerária do Brasil, né, quando a gente difunde essa história, quando a gente dá visibilidade para que, né, a cada espaço como esse ele possa, né, simbolicamente estar, né, diminuindo um pouquinho dessa pena injusta, né, que ele cumpriu por mais de 4 anos encarcerado, né? Então, acho que é esse o nosso papel. Me alegra muito também ver o encontro, né, de Jorge com, por exemplo, Preta Ferreira, que de imediato abraçou a campanha, né, que foi outra vítima da brutalidade do sistema penal, né, junto com Carmen Silva, né, que também foi perseguida. E aí
além de Preta, né, várias outras pessoas que se juntaram, que abraçaram essa causa, e agora Jorge está podendo falar sobre ela, publicar, né, e ser essa luz, né, esse farol mesmo, tanto de denúncia da brutalidade, né, do poder judiciário, né, esse espaço, né, de moer gente, mas também de anúncio, né, de uma poética possível, apesar disso tudo, né, de uma pessoa que tem uma vivência, uma trajetória, né, e o mestre bispo, que também está, né, com uma parceria muito bonita da Roça de Quilombo, com a N-1, sempre fala, né, que o que alimenta a trajetória são as palavras. Né, e Jorge traz palavras muito bonitas, né, palavras muito belas, muito sensíveis, uma poética, né, que precisa né, alcançar, né, outros rincões, outros sertões, e acho que é esse um pouco o nosso papel. Então, assim, estou extremamente feliz, agradecido e, mais do que isso, honrado, né, por vocês terem, né, atravessado, né, a minha vida, e é uma amizade, né, que a gente tem muita felicidade mesmo de poder, né, estar junto agora com você aqui, né, livre, podendo contar essa história. Obrigado, gente. Você podia fazer um poema para a gente. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma intervenção? Se quiser, está à vontade aqui. Fiquem à vontade. Mas um poema... Eu me sinto na obrigação de declamar um poema, até porque é muito simbólico o local onde nós estamos, né? São Paulo. Eu sempre fiz isso desde o cárcere. No cárcere eu declamava poesia, e essa poesia ela era uma espécie também de teste para saber o nível de sensibilidade na população carcerária. Eu disse para alguns amigos assim, quem acha que é um sistema totalmente desumanizado, assim, não falo o sistema prisional, digo, a população carcerária tem tudo para que seja trabalhada a humanização, tem sensibilidade. Eu vi presos chorar várias vezes com recital de poesia. Eu provocava esse ambiente para me ver até onde estava o nível de perda do humano nas pessoas. Mas aqui em São Paulo é simbólico eu falar essa poesia, porque ela é uma homenagem a uma pessoa que eu não conheci, mas está comigo já há muito tempo. E além de homenagem, é um protesto, né, que era o mínimo que eu podia fazer depois de ter vivenciado as cenas que eu vivenciei numa pequena televisão de 14 polegadas que minha família mandou para mim no cárcere. Então, numa manhã, eu vi as cenas. E digo para vocês que não teve nada que ocorreu no cárcere em 4 anos e meio que pesou mais os dias de cadeia do que aquilo que eu vi noticiar, e a notícia vinda aqui de São Paulo. Habib's, o preço de uma esmola. Eu assisti com tristeza uma notícia na TV da morte de um menino que, para sobreviver, pediu algumas moedas para comprar o que comer. Como se não bastasse a dor de viver sem um alimento, João sentia doer muito ao esmolar para o sustento e jamais imaginou aquele acontecimento. João Vitor era um menino morador de uma favela, pedia suas esmolas, ficava de sentinela na porta da lanchonete. Habib's é o nome dela. Seu moço, me deu uma esmola? Senhora, pode ajudar? Era assim que João dizia na hora de esmolar, na esperança que mais tarde pudesse se alimentar. Mas a lanchonete Habib's não aceitava então que o menino lhe pedisse para defender o seu pão. Deu ordens que o agredisse e espancasse o João. Mas João já vinha torturado de maneira diferente. Quando via por janelas o comer daquela gente, a sua boca enchia d'água quando ali estava presente. E ninguém nunca o convidou para no Habib's entrar. Parecia até que João veio de um outro lugar, de um planeta distante, fora do nosso habitat. João tinha muita vergonha em pedir e se humilhar, mas não tinha outra saída, era pedir ou roubar,
João não era um criminoso. O seu crime era esmolar. Eu vi quando o arrastaram, morto ele já estava. Não ficava mais em pé, não mexia e nem chorava. Jogaram João na calçada com a morte já consumada. A imagem é chocante. Difícil ter quem suporte. Da revolta te ver morto, precisava melhor sorte. Embora eu tenha vontade, não vingarei tua morte. Mas te faço um juramento, é coisa que ainda existe. Mesmo que eu esteja com fome, daquela que deixa triste, em lanchonetes Habib's, eu não compro um sanduíche. Tu foi torturado e morto, e pouca gente é quem viu. Tu eras só mais um pedinte pelas ruas do Brasil. Há vários João que tombam mortos pela bala de um fuzil. Estou com nó na garganta, te ver morto, me doeu. Essa imensa tirania deve ser coisa de ateu. Eu sinto a tua morte como fosse um filho meu. Quero perguntar a vocês, irmãos meus desse Brasil, aonde está a proteção dessa pátria mãe gentil, que permite matar crianças ou morrer de fome e frio? Em protesto a essa morte, no meu poema eu grito. Isso que vocês fizeram, que a muitos deixou aflitos, digo a vocês do Habib's, que eu também fui um João Vitor. Menino, amigo, irmão, se você pode escutar, esse é o meu lamento, que tu, a paz, possa encontrar. Ainda bem que tua alma não tem que se alimentar. E é grande a contradição, assim o destino quis, que na porta da lanchonete das mais ricas do país, que mata e nega esmola a uma criança infeliz. Em um Brasil desigual, sem saúde e sem escola, me revoltou esse crime, e não há o que me consola, por ver João pagar com a vida o preço de uma esmola. Obrigado. Gabriel, está à disposição sua. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Não sei se vocês querem ainda trazer mais alguma fala. Acho que é isso, então, né? Eu queria. Canta uma das músicas que você. Né, como é que é essa história de. Né, assim, da ligação com a música, né? De você. Esse sentido naquele momento que você poderia acalmar a pessoa e que música é essa que você viveu, né? Mas como é a sua ligação também com a música? O Veião, hoje, ele tem 65 anos. Quando eu encontrei com ele, estava com 63. O Veião, ele tem, de forma intercalada, ele já contabiliza 37 anos de cadeia. E vocês desculpam. O Veião, ele está lá sabendo que eu estou aqui. Ele tem esperança de que um pouco da história dele seja contada. E eu estou honrando o compromisso, né, que fiz com ele. Dizer que é a pessoa mais torturada em todos os sentidos na unidade prisional em que eu estive 4 anos e meio. É uma pessoa que já desceu ao latão por aproximadamente umas 40 vezes. Porque ele não consegue fazer como muitos de nós, de ter um autocontrole. O Veião é indomável.
O sistema doma todo mundo, mas não doma quem tem essa forma especial de estar no mundo, igual o Veião. Uma forma muito especial. Então, não adianta castete, bomba, spray de pimenta, tortura que deixa... Eu vi Veião uma vez todo roxo, ele é um cara branco, aqui de Água das Pratas de São Paulo, aqui, Água das Pratas, com o rosto todo preto, desfigurado, de tanta pancada. Então, além da tortura psicológica, que é um cotidiano, o Veião é uma pessoa que mais apanha naquela penitenciária. E ele tem um fio de esperança, ele ficou muito otimista quando eu disse que essas cartas poderiam um dia serem publicadas. Eu falei, Veião, essa história nossa aqui, isso pode ser que uma hora mais alguém tenha um conhecimento, isso é uma denúncia. Uma denúncia assim, vindo de forma leve, mas é uma denúncia potente, acredito. Então, eu digo, ó, eu vou denunciar isso, eu estou colocando esse assunto. Não sei onde é que isso vai chegar. E é o que eu posso fazer. Fora disso, eu não tenho alcance. Eu não consegui nem me livrar da cadeia, eu não consegui fazer isso nem para mim. Então, assim, como é que eu posso prometer para alguém que eu vou resgatar uma pessoa que já está há 37 anos cumprindo pena, intercalado, claro, e que no Brasil tem uma lei que diz que ninguém pode pagar mais de 30, né? Aí, por ser intercalado, pode ir até a 100. Então, assim, é uma pessoa muito especial e que o gosto musical dele, no dia que estive junto com ele, antes dele entrar em surto, o gosto musical é o mesmo meu. Nós somos contemporâneos, eu tenho 56 anos, vai estar um pouquinho à frente. Então, Belchior, Raul Seixas, Zé Ramalho, Alcione. Então, toda essa, digamos assim, essa musicalidade que vem da boa música brasileira, o Veião também gostava. Então, os dias que antecedeu o surto que ele teve, a gente tinha conversado sobre tudo isso. Conversei muito, porque para você ganhar tempo no latão, você tem que entrar na vida dos outros e pesquisar. Eu digo assim, eu posso me atrever a dizer que eu posso biografar o Veião, de tanto que eu fui na vida dele, em tudo. Vocês vão ver parte disso quando lerem Carta do Latão, vocês vão ver até onde é que eu fui com o Veião. Então, quando ele entrou no surto a partir da provocação, que ele não me ouvia, né, que eu preocupado demais dele pegar mais uma penalidade por desacato. Então, eu falava direto para ele, Veião, não faz isso, espera aí e tal, aquele negócio todo. Eu vi que não adiantava, ele estava travado. Então, quando eu comecei a fazer a caminhada na cela, eu comecei a caminhar, fiz de conta que desconsiderei ele, comecei a fazer uma caminhada de lá para cá no quadradinho e comecei a cantar. Então, todas as músicas que eu sabia que era de predileção dele, eu fui cantando. E quando faltava repertório, eu declamava poesia. E ele tinha me falado de Betinha, que foi a única mulher que ele amou. Ele fala dela e chora. Ama até hoje. Ela morreu com 35 anos, aqui em São Paulo, com câncer no pulmão. Então, no momento que faltou a música, eu declamei um verso do Patativa, que é a mulher que mais amei, para ir fundo no sentimento. Eu sabia que batia. Era um modelo perfeito, a mulher que mais amei. Linda e simpática de um jeito que eu mesmo dizer não sei. Era bela, muito bela. E, para comparar com ela, outra coisa não arranjo. E, por isso, eu tenho dito que, se anjo é mesmo bonito, era o retrato de um anjo. E você pediu para cantar uma música, eu estou muito assim, destreinado disso. Mas uma das músicas que eu cantava muito na penitenciária e cantei para o Velhão, e isso também entrava muito na alma dos apenados, porque é quase uma música libertária, assim. Ouvi um pássaro cantar num cativeiro, naquele instante não contive a emoção, em saber que a beleza do seu canto condenou-o a viver numa prisão. Se por cantares hoje vives prisioneiro, somos iguais nesse ofício de cantor, para dar ao mundo mais poesia e ternura, em liberdade cantar a vida e o amor. Não tem preço a liberdade, não tem dono, só quem é livre sente prazer em cantar.
Se um passarinho canta mais quando está preso, é no desejo de um espaço para voar. Quantos homens nas gaiolas dessa vida, aprisionado pela empáfia do poder, são como pássaros cativos da injustiça, morrendo aos poucos na prisão do mal viver. Quero ver pássaros e homens livremente romper na vida toda forma de prisão, que só o amor e a liberdade nos cativem, aprisionando-se em cada coração. Não tem preço a liberdade, não tem dono, só quem é livre sente prazer em cantar. Se um passarinho canta mais quando está preso, é no desejo de um espaço para voar. Essa é uma canção que eu cantei também para o Veião, mas eu cantava no pavilhão para dar uma mexida também no humano de cada um, né? Bom, gente, tenho a agradecer o encontro de hoje. Fala. Quer falar, Ângela, do Ebolição? Não, gente, é porque amanhã também vai ter o lançamento do Ebolição, né? Feito com a Ângela, junto com o Jorge. E o Ebolição, eu amo esse nome, né? Assim, é uma criação muito genuína do Jorge, né? Ebolição. E é um livro objeto, um livro performance. A Júnia Bertolino, grande dançarina das Águas Gerais, maravilhosa, grande pesquisadora de dança afro, vai estar lá performando, fazendo esse todo o axé ali. Então, vai ser na 9 de julho, né, aniversário da ocupação 9 de julho. Aí nós vamos chegar para a hora do almoço, mas o lançamento está marcado para 15 horas. Né? Mas aí, gente, quem quiser almoçar lá, prestigiar, né, a maravilhosa cozinha da ocupação 9 de julho, todo mundo muito convidado. Esse livro Ebolição foi escrito com o Jorge lá dentro, né? Então, assim, Ângela, você quer fazer um livro de arte? Que é isso, Ângela? Então, a Ângela vai e conta. O que é um ebó? A Ângela vai e conta. Para a carta que eu conto, o que é um ebó, chega 3 meses depois até ele. Então, a gente fez um drible na censura, né, que foi uma coisa impressionante para conseguir que ele seja autor, coautor daquele livro lá dentro. E eu e o Saulo, que também é um amigo de Salvador, que escreveu junto. É muito interessante isso, perceber que nós não estamos falando do Jorge, nós não estamos falando sobre. Não, o Jorge é coautor, né? Ele deu o nome para o livro. Boa tarde. Jorge, eu quero parabenizar você. De onde você tira tanta resistência? Acho que é da arte mesmo. E eu queria saber qual foi o crime do velhão. O Veião, ele é vítima da criminalização das drogas, né? O Veião foi preso a última vez porque ele, com alguns pares dele, montaram um laboratório para refinar cocaína em Campeche, Minas Gerais. Então, é isso. Ele foi condenado por tráfico de droga, né? E tem muita gente superlotando as penitenciárias por essa questão. Acho que esse país está passando da hora de decidir sobre isso, né? Eu acho que a melhor forma de combater o tráfico de droga é liberar isso. Eu não uso, mas eu tenho eu formei consciência com isso, principalmente a partir do que eu vi, né? O país paga muito caro para um combate que não resolve, né? E que privilegia, no final, quem vive disso, quem trafica mesmo. Então, a proibição favorece a quem trafica. É isso. Mas dizer assim, respondendo à segunda pergunta sua, assim, eu me importo socialmente como um lutador social, e isso é quase que natural. Então, tudo que acontece nesse curso, para mim, da luta, do enfrentamento,
se a gente não tiver persistência, não desenvolver resiliência, aí você entrega uma guerra, uma luta, sem continuar resistindo. Então, eu faço um esforço, claro, cada um tem a sua forma de fazer um esforço. Eu faço um esforço para dizer assim, ó, eu não estou derrotado, vocês não venceram. Então, o cárcere foi a melhor experiência assim, com relação a testar isso. Então, e a partir da escrita, da leitura, de adquirir mais conhecimento, de estar nessa comunidade que a Ângela se refere, isso tudo são forças adicionais que te impulsiona para você. Então, mas eu me imposto da forma assim, acho que foi Cazuza que disse, né? Para aqueles que acham que estou derrotado, pode crer que ainda está rolando os dados vai rolar. Então eu saio com esse espírito, né? Eu fiz militância ativa dentro da penitenciária. Eu não fiquei um dia sem fazer uma militância ativa na penitenciária, não fiquei um dia sem fazer trabalho social, porque era um ambiente que tinha para me fazer. Então, tem que adequar, tem que se adaptar. Então, a primeira coisa é reconhecer onde é que você está, né? Então, quando eu cheguei, primeiros dias na penitenciária, eu falei, agora parece que é um período longo. Eu tinha antes estado em cadeias locais pela luta, 3 dias, 4 dias. O máximo que eu fiquei foi 15 dias na carceragem da Federal, em decorrência da ocupação da terra do Fernando Henrique Cardoso, mas nunca tinha passado de 15 dias. Então, quando você chega num ambiente, eu penso sempre assim, se eu chegar num ambiente, se me jogarem num ambiente, seja qual for, eu vou viver aquele ambiente da maneira mais intensa que for possível viver, dentro das condições que a gente tiver emocional, psicológica. Então, eu vivi o cárcere da maneira mais intensa, da maneira mais diferente que vocês possam imaginar. É tanto que, quando eu declamava no latão, o latão são 6 celas e ninguém vê o outro. Ninguém vê o outro. Quem está na cela 1 não vê da 2, ninguém vê. Ela é lacrada. Ele tem uma porta de aço, como se fosse assim um cofre, que guarda e tranca. Mas só que, quando você fala, todas as celas ouvem. Então, nos momentos de vazio, e que eu via assim, muita vez calmaria, muito silêncio, eu batia palma para chamar a atenção das outras celas, e eu entrava com a poesia já de choque. Então, eu digo para vocês, sem sombra de dúvida, das poesias que eu declamei minha, e de maneira mais emocionante, acho que eu não consigo fazer nunca, porque parece que o ambiente favoreceu para isso, o ambiente, o sentir, a ira, a raiva, a revolta. Quando você explode numa declamação, você leva isso, parece que sai do latão. Então, eu declamava poesia num lugar que depois os presos disseram para mim, ao reencontrar alguns no pavilhão ou num atendimento, que não imaginava que num local daquele pudesse sentir uma emoção de uma coisa que vinha totalmente ao contrário, batendo de frente com um sistema tão brutal. Então, isso para mim era uma forma também de eu me fortalecer, de eu buscar energia, né? Você declamar poesia de protesto e fazer o sermão na hora do culto, embora que eu tenho uma posição muito contrária ao que fazem as igrejas evangélicas dentro dos pavilhões, né, porque termina jogando com o sistema. A igreja evangélica nunca faz um sermão que faça a mínima crítica ao que acontece ali, e sabe que há tortura, há tudo. Então, o pastor se limita quando visita, mas deixa alguém do pavilhão como preposto para fazer o culto à noite. Então, toda noite, dia sim, dia não, tem culto. Então, quem fazia, e eu tive esse privilégio, os presos me davam esse espaço, o pastor me dava esse espaço, de eu fazer o sermão dos cultos, embora não sendo de religião nenhuma. Então, eu fazia o sermão, eu absorvia todo mundo, absorvia, ninguém era culpado de nada. Então, e fazia a minha poesia dentro de culto também. Então, você vê que, dentro do ambiente, eu me postei de uma forma a viver minha militância, a viver aquilo que me mantém vivo, que é acreditar que é possível você continuar lutando, mesmo estando amarrado da forma que amarram, né? Então, há sempre uma brecha, há sempre um escape, como diz aí um trechinho que tem aí no cardatão. Então, há sempre uma brechinha. Se você observar, vai ter uma brecha. Então, é por essa brecha que você deve seguir. Acho que eu respondi a companheira. Bom
Então, a gente gostaria de agradecer a Ângela, ao Jovi, ao Jorge pela presença, por ter vindo até aqui, São Paulo. A gente está produzindo esse lançamento. O livro hoje já vai entrar no site, pode avisar o pessoal, em breve está nas livrarias também. E sejam bem-vindas e bem-vindos sempre aqui, tá bom? Obrigado, Jorge, Jovi, Ângela. Valeu.